E aí, pessoal? Tô eu de volta aí, tudo bem? Então, hoje nós estamos falando aqui sobre a continuação do assunto da eletricidade, chegando na última partezinha da eletricidade. Tá? Na aula ao vivo da semana passada, nós falamos sobre circuitos elétricos, uma aula mais teórica na aula ao vivo, né? E eu havia falado que sempre quando precisasse usar o quadro para explicar principalmente as partes que envolvem cálculo, eu estaria aqui gravando as aulas, tá bom? Então hoje vai ser bem assim. Essa última parte da matéria a gente fala sobre circuitos elétricos, sua análise principalmente. Tá? Dentro dos circuitos elétricos a gente não tem como passar da questão envolvendo a associação de resistores, que é uma das partes mais importantes, talvez a mais importante dessa matéria. Ok? E a gente tem uma parte do conteúdo que é trabalhada e que é um pouco grande, por isso nós vamos dividir em 3 partes. Tá bom? A primeira parte que nós vamos começar hoje é analisar o seguinte: circuito elétrico. Tá, na semana passada nós falamos aí o que era tal. Aí você tem um circuito. Você vai resolver aquele circuito, né? Aplicando ali as equações da lei de Ohm e tal. Mas você vai ter que lembrar do circuito, ver o circuito, analisar o circuito. Muitas vezes, na maioria delas que eu estou falando, nós temos o circuito em papel ou no quadro. Aí para analisar, muitas vezes a maioria das pessoas não tem nem habilidade, nem gosto, ou nenhuma coisa nem outra para fazer desenho. Então ia ser muito chato toda hora ter que fazer uma coisa dessa, né? Como nós fizemos ali no material de vocês sobre circuito. Aí eu tenho aqui uma pilha, né? Positiva aqui, negativa aqui, tá? Aí desenhei a pilha bonitinha aqui, aí peguei um fiozinho que sai daqui e botei no finalzinho da lâmpada. Aqui. Tá? Aí, deixa eu botar a lâmpada aqui um pouco mais. Isso, um pouco mais. Uma forma de lâmpada mesmo. Ok. Aí, o outro fiozinho sai daqui do negativo, pega aqui na outra parte da lâmpada. Pronto. E aí você tem a pilha sendo a fonte, tem uma tensão elétrica representada pela letra U. Você tem aqui a lâmpada que, tá vendo? Tem uma espécie de bolinha aqui dentro. É um resistor, que você representa pela letra R. Resistor ou resistência, se você preferir. Tá bom? E quando você liga na tomada, ou na pilha, ou na bateria, nesse caso aqui é uma pilha, aí você permite a passagem da corrente elétrica que vai levar a energia da pilha até ele. Tá bom? Então aqui tem uma corrente elétrica representada por I. I, intensidade de corrente elétrica. Tá bom? Então toda hora ficar desenhando isso aí e coisas mais complexas ia ser bastante desafiador para muitos, talvez para todos nós. Então a gente elabora uma forma mais simples de representar o circuito, tá bom? Que é através da representação dos elementos e do circuito como um todo, usando símbolos. Então a aula de hoje é sobre isso, né? A representação do circuito. Tá? A primeira coisa são os símbolos. Os símbolos são usados para substituir os elementos: gerador, fios, resistor, ok? Então a primeira coisa que a gente faz é representar os fios de ligação. São as linhas retas, normalmente retas, tá? Porque reto é mais fácil da gente perceber ali o caminho que é usado, tá bom? Dentro ali do circuito você tem que ter pelo menos alguém que produz energia, uma fonte, e alguém que consome energia, que pode ser um resistor, tá bom? Então a segunda coisa que eu vou representar aqui é sempre uma fonte. Ela é representada por 2 segmentos de reta, tá vendo? Paralelos, mas de tamanho diferente, tá certo? O maior recebe o sinal positivo, o menor recebe o sinal negativo, apenas para representar mesmo, tá bom? E aí você tem a fonte, que pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser a tomada, tá? Não depende de tipo de fonte, aquela representação ali, ok? A outra coisa aqui, como nós colocamos aqui um aparelhinho baseado em resistência elétrica, ou seja, um resistor, é interessante para a gente também representar um resistor ali. Dá para fazer? Dá. Ó,
Parece aqui aquele gráfico de acompanhamento de batimento cardíaco, acho que é eletrocardiograma, né? Encefalograma do cérebro. Olha lá, tá vendo? Os raiozinhos ali. Isso é a representação, o símbolo que representa um resistor. Ok? Beleza? Tem os aparelhos que podem medir as coisas, como por exemplo, o amperímetro. Olha o amperímetro aqui. Tá vendo? Tá ali o amperímetro. E tá ali o voltímetro. Tá vendo? Aparelhos usados para medir, respectivamente, corrente elétrica e tensão. Pode ter um interruptor que às vezes em alguns livros de física chamam-se de chaves. Mas tá aqui, ó. Vou representar aqui. Bolinha, tá assim. Bolinha, vem. Tá vendo? Nesse caso está aberto. Ou seja, não está permitindo a passagem da corrente elétrica. Isso aqui é uma chave ou interruptor. Ok? Deixa eu botar um pingo no meio aqui. Interruptor. Tá bom? Tem aparelhos de proteção, né, ou dispositivo de proteção para os aparelhos. Normalmente os fusíveis são representados assim. Ok? Então posso apresentar aqui por fusíveis. Tá? Então, esses aí são os símbolos que representam os principais elementos do circuito com os quais nós vamos trabalhar. Tá bom? Esses três aqui, basicamente, são os que mais vamos usar. Tá ok? Porque são os mais comuns. Tá bom? São os mais importantes também aqui. Um circuito pode, perfeitamente, não ter um perímetro, voltímetro, nem interruptor, nem fusível. Mas o circuito tem que ter fios de ligação, a fonte, que é quem vai liberar ou produzir a energia, e o resistor, que é um dos caras que pode consumir energia. Lembre-se, aparelhos que transformam a energia em outras formas que não seja calor são chamados de receptores. Tá bom? Mas os aparelhos que produzem especificamente calor são baseados em resistores. Tá? Chuveiro elétrico, secador de cabelo e outros que temos por aí. Tá bom? Bom, então essa é a representação do circuito. Vou deixar tudo naquele cantinho ali. E aí, vou dar um exemplo. Olha um circuito simples. Ó, olha isso aqui. Eu tenho uma fonte, eu tenho fios de ligação e tenho a resistência elétrica. Tá vendo? Como que isso fica utilizando aqueles símbolos ali? Isso fica dessa maneira, ó. Vou botar desse cantinho aqui, tá bom? A fonte de tensão está aqui. Então, positivo é em cima, o negativo é embaixo. Positivo, negativo. Tá? Os fios, eu sempre puxo linhas retas. Então, vou puxar a linha reta aqui e aqui. Tentem fazer uma reta melhor que a minha, tá bom? Aí aqui, ó, os fios dobram, tá vendo? Nós vamos fazer sempre o desenho mais reto possível. Talvez seja mais fácil de visualizar dessa maneira. E aí, quando você descer, tem o resistor. Viu? Dando nome aos elementos, ou representando os elementos por suas grandezas físicas características. O valor de U aqui, o valor de R aqui, e a intensidade da corrente elétrica ali. Viu? Bem mais simples desenhar aquilo lá do que isso aqui. Tá? Você pode até discordar, achar que é mais bonito e tal, mas estou falando de simplicidade, rapidez, agilidade, facilidade. Okay? Se o circuito não for tão simples, também fica fácil. Por exemplo, aqui, ó,
circuito com 2 resistores de chave. Vamos dizer aqui que eu vou, por facilidade, né, por simplicidade, pegar um circuito parecido com o que eu já tinha desenhado aqui, tá bom? Então vamos supor que aqui eu tenho uma pilha. Ó, positivo e negativo, tá? Ok? Então, aí eu vou pegar o mesmo fio que está ali, ó, tá? E vou jogar aqui. Só que aqui eu vou ter uma chave interruptora. Tá? Um cara que liga e desliga. Vou colocar aqui um melhorzinho. Tá? Um interruptor. E aí aqui eu tenho uma lâmpadazinha aqui. Eu vou até fazer aqui, ó, nesse ponto, a divisão. Tá bom? Um fio para lá, um fio para cá. Aí eu vou ter aqui uma lâmpadazinha. E aqui, ó, outra lâmpadazinha. Tá? Aí o fio aqui vai estar passando aqui, ó, esse aqui vai estar passando aqui, e aqui vai estar passando o outro. Aí eles se juntam de novo. Aqui, aqui, ó, ok? E aí, finalmente chega aqui. Tá bom? Então o que eu tenho nesse circuito? Eu tenho aqui uma tensão, eu tenho aqui um resistor, que eu vou chamar de R1, tenho aqui um outro resistor, que eu vou chamar de R2, e aí eu tenho corrente elétrica. Corrente elétrica aqui, corrente elétrica aqui, se tiver chave fechada, tá bom? Então aqui, ó, eu vou ter aqui um circuito elétrico, tá? Que eu posso representar de maneira mais simples. Olha, usando aquilo ali, a fonte, ok? Positivo e negativo, tá certo? Aí eu vou ter aqui, ó, o fiozinho, o fiozinho. Aqui eu vou ter o interruptor. Então eu pego aqui e aqui e represento pela chave. Pode representar pela chave fechada ou aberta, tanto faz. Aqui eu vou ter o fiozinho que vai continuar até aqui. Mas esse fio divide, então vai dividir aqui, ó. Dividiu, tá bom? Então tem uma parte, um ramo nesse lado e tem um ramo nesse outro. Aqui eu vou ter um resistor e aqui vou ter um resistor. Juntou de novo aqui, ó. Tá vendo? Juntou aqui, esse fio desce aqui, ó. E esse pega aqui. Pronto, estão todos os elementos aí, tá? A tensão da pilha, no caso, né, que é a fonte. A resistência R número 1, aqui. A resistência R número 2, aqui. Eu vou colocar aqui como sendo CH de chave. CH de chave, tá bom? E quando eu ligar isso aqui, vai passar aqui uma corrente elétrica. Por aqui e por aqui. Tá? Nesse caso aberto não vai passar, mas se eu chegar aqui, ó, e desenhar ela fechadinha, aí a corrente elétrica passa. Ó. Passou aqui, passou aqui. Pronto, uma maneira simples de representar circuitos, tá? Que você pode usar para qualquer tipo de circuito. Normalmente o pessoal que é mais profissional do assunto, engenheiros, técnicos em eletrônica e eletricidade, ou instalação elétrica, né? Desenham isso com algumas regras bem rígidas em relação a tamanhos, distâncias, proporções e tal, tá bom? Que são chamadas convenções. Mas isso aí a gente não vai chegar tão fundo. Para nós esse desenho básico aqui por enquanto está servindo, tá bom? Então vou encerrar aqui essa primeira parte, tá bom? Já já vamos começar a segunda parte rapidinho, tá bom, pessoal? É um pulinho, papo de último. Falou? Bem, galera, voltamos então para a segunda parte da matéria de associação de resistores. Ainda agora nós falamos aí sobre a representação dos circuitos, né? Para a gente fazer uma forma mais adequada, mais fácil,
mais prática de representar a ligação que é feita para que a corrente elétrica passe por ali, tá bom? Então agora na associação de resistores vamos ver o segundo ponto, tá bom? São os tipos de associação. Tá? O que nós chamamos de associação, tá? Deixa eu colocar aqui no cantinho. O que nós chamamos de associação é a ligação entre vários. Ou seja, a associação de resistores é a ligação entre vários resistores. E nesse caso nós podemos fazer uma armação de ligação entre resistores de duas maneiras. Tá? Então aqui nós podemos ter uma associação em série, ok? Beleza? Eu vou apagar aqui a associação, que a gente já definiu o que é, para a gente poder determinar então qual é o segundo tipo, tá bom? Ok? Então, o segundo tipo é a associação em paralelo. Isso. Associação em paralelo, tá bom? Eu vou fazer uma divisãozinha aqui para a gente ver um e outro comparando as suas características principais, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, associação em série. Associação em série quer dizer que os resistores são ligados de maneira que fiquem um depois do outro na ligação, tá? Um após o outro. Então a primeira coisa é que eles estão ligados no mesmo ramo, tá? Então, os resistores estão em um mesmo ramo. Ou seja, o fio não se divide, tá bom? Então aí vai ficar aqui como se fosse um em sequência após o outro. Tá? Um após o outro. Ok? O que acontece então? O que acontece é que quando eles têm um fio, aí vem um resistor. Aí o fio continua, vem outro resistor. Aí o fio continua, vem outro resistor. E assim sucessivamente. Tá? Então nós vamos dar nome a esses resistores por enquanto, pelo menos. Tá? R1, R2 e R3. Resistor número 1, resistor número 2, resistor número 3. Tá bom? Então nesse caso aqui o que vai acontecer? Eles estão no mesmo fio, no mesmo ramo, ok? Não há divisão, um após o outro, tá? E por causa disso, a corrente elétrica ela é a mesma que passa aqui e passa aí. Então eles são, vamos dizer assim, atravessados pela mesma corrente. Ok? Então são atravessados pela mesma corrente elétrica. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho aqui o ponto de maior energia e aqui o ponto de menor energia. Ou seja, diferença de potencial. Maior potencial lá, menor potencial ali. Então o que vai acontecer é que a energia, através da corrente elétrica, vai fluir do positivo para o negativo. Quando esse fluxo acontecer, ela vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui e vai passar aqui, cara. Essa corrente elétrica é a mesma. Aqui, aqui e aqui. Ok? Tá bom? Então o que acontece?
o que acontece é que todos eles são atravessados pela mesma corrente elétrica. Ela não muda. Agora, o outro valor importante aqui é a tensão elétrica. Veja, eu coloquei positivo e negativo, e entre o positivo e negativo existe uma tensão elétrica, que eu vou representar por qual letra mesmo? Isso aí, de tensão elétrica. Então, a tensão elétrica aqui, voltando, né? A tensão elétrica que estava aqui, ó, tá vendo? A tensão elétrica é colocada entre o ponto inicial e o ponto final do ramo, tá certo? Mas cada vez que a corrente elétrica passa ali, esses resistores consomem energia elétrica, fazem a tensão cair. Então aqui, ó, cada um desses resistores produzem uma tensão daqui para cá. Eu vou ter uma tensão número 1, aqui para cá eu vou ter uma tensão número 2, e daqui para cá eu vou ter uma tensão número 3. Cada um desses resistores consome um pouquinho dessa voltagem, dessa tensão, tá certo? Fazendo com que o potencial caia, tá? E nesse caso, apesar de serem atravessados pela mesma corrente elétrica, as tensões elétricas em cada resistor são diferentes. Ok? Cada um deles provoca uma voltagem diferente. E uma coisa que é fundamental você entender. Se esse resistor queimar, os outros dois param de funcionar. Se o do meio queimar, os outros dois param de funcionar. Se esse aqui queimar, os outros dois param de funcionar. Por quê? Queimando um deles funciona como se fosse um botão, tipo uma chave ou um interruptor. Tá bom? Então ele interrompe a corrente elétrica. Ou seja, eles são interdependentes. Um depende do outro. Tá? Opa, esqueci o sinal da elétrica aqui. O funcionamento de um influencia no funcionamento dos outros. Tá bom? Então por isso que eles são interdependentes. Já numa associação em paralelo, as características são diferentes. Nesse tipo de associação, o que acontece? O fio divide. E aí os resistores, eles funcionam independentemente uns dos outros. Então, para começar, os resistores, eles estão como? Eles estão em ramos diferentes. Ou seja, um ao lado do outro. Ok? Isso quer dizer que o fio vem e chega aqui e divide. Ó, aqui tem um. Aqui tem outro. E aqui tem outro. Viu? Vamos chamar então como nós chamamos antes. Aqui de R1, aqui de R2 e aqui de R3. Tá bom? E vamos supor que aqui esteja o potencial mais alto e aqui tem o potencial mais baixo. Uma diferença de potencial ali. Né? Muito bem. A questão aqui é que esses resistores, eles funcionam de maneira independente. Quando essa divisão acontece, a corrente elétrica aqui passa a ter um valor. Passa a ter um valor que é a corrente elétrica que sai da bateria, por exemplo. Mas aqui, ao dividir, a corrente elétrica que passa aqui vai ter um valor. A corrente elétrica que passa aqui vai ter outro valor. E a corrente elétrica que vai passar aqui vai ter outro valor. E aí, quando elas se juntarem de novo, vão voltar a formar a corrente elétrica original. Tá bom? Então, inverteu aquilo ali. Ao invés das correntes elétricas serem de mesmo valor, as correntes elétricas têm valor diferente.
ok? Então vou ter I1, I2 e I3, que são valores diferentes, desde que os resistores não sejam todos iguais. Aí vai dividir em 3 partes iguais a corrente elétrica original, e as 3 partes iguais, né, vão ser igualzinho porque os resistores são iguais. Tá, beleza? É uma exceçãozinha. Então, só que aí inverteu aquilo ali. Nos resistores associados em série, a corrente elétrica é igual, a tensão é diferente. Aqui é exatamente isso ao contrário. Enquanto as correntes elétricas são diferentes, as tensões dos resistores são iguais. O que faz com que eles funcionem de maneira independente. É como que nós temos aqui lâmpadas em um mesmo quarto ou uma mesma casa, todas elas funcionam em 110 volts, porque a ligação entre as lâmpadas é uma associação em paralelo, ou uma ligação em paralelo, como você queira. Isso quer dizer que cada uma delas funciona independentemente, na mesma voltagem que as outras, tá bom? E aí então aqui eu vou ter a mesma voltagem que eu tenho aqui, eu vou ter a mesma voltagem aqui, vou ter a mesma voltagem aqui, e vou ter a mesma voltagem, isso aqui ficou um pouco mais difícil de desenhar, deixa eu dizer isso, aqui também, tá? A mesma voltagem de cada um deles, tá bom? E por causa disso, eles são independentes. A principal característica da independência, o principal efeito, aliás, da independência, é o fato de que se eu desligar um dos resistores, os outros dois continuam funcionando normalmente. Ok? Tá certo? Então, essa aí é a diferença entre os tipos de associação. Em série e em paralelo. Tá? Qualquer um deles a gente pode fazer, que eles têm efeitos diferentes, e por isso tem funções diferentes. Então, em um circuito onde tem uma associação em série, de repente o cara quer controlar a voltagem de uma corrente elétrica que passa ali, ou quer aumentar a resistência elétrica. Tá bom? Numa associação em paralelo, o cara quer manter a interdependência dos resistores, fazendo com que a corrente elétrica que passa ali seja maior e a resistência fique menor. Tá certo, galera? Então, essa parte termina aqui. Vamos começar então a terceira parte, aí sim. É a análise matemática, através de uma coisinha chamada resistência equivalente. Falou? Até daqui a pouco então. Fui.